Boa noite. Eu trabalho como chamo, não porque eu tenho PowerPoint, mas porque eu acho mó barato falar aqui no público. Então, é um prazer, uma satisfação e uma honra muito grande estar participando dessa mesa com dois queridos colegas e amigos, pessoas com quem eu tenho uma afinidade profissional, intelectual, política e ideológica muito grande. Tanto que estamos todos aqui, os três vestidos de vermelho, não por coincidência, mas por opção política e ideológica. E, ao contrário do que se diz, né, como a ideologia de direita costuma tentar caracterizar o pensamento de esquerda como um pensamento totalitário e monolítico, nós vamos provar aqui na prática que a esquerda é democrática e pluralista, porque nós vamos aqui debater e apresentar posições divergentes e até contrárias sobre um tema que nos é essencial, que é o da nossa intervenção política e social como linguistas. Hoje nós nos deparamos com um duplo desafio. Um desafio que já é inerente a essa tarefa que alguns de nós assumem de sair da Torre de Marfim e ir para o debate social sobre a língua. Os linguistas costumam desertar desse campo de batalha os seus formalismos, naquele discurso de um descritivismo inócuo, e poucos são aqueles que saem dessa posição confortável e encaram um debate e uma luta muitas vezes adversa. Então, eu acho que o nosso colega, o professor Marcos Bain, tem toda a minha admiração pelo trabalho fantástico que ele faz nessa área, pioneiro, corajoso, se expondo muitas vezes e muitas vezes sendo até mal compreendido dentro da academia, porque o trabalho de divulgação científica que ele faz impõe certas até limitações, que na medida em que você faz um discurso para um público mais amplo, você tem que buscar certas simplificações para que você possa ser acessível, né? Isso é inerente ao trabalho de divulgação científica que ele faz tão bem, de uma forma tão importante, travando essa luta ideológica, como eu disse, numa situação muito adversa. Tem que tomar cuidado com o meu tempo. Numa situação muito adversa, porque a língua ocupa, como eu costumo dizer nas minhas publicações, uma posição sui generis na cultura e, consequentemente, na ciência e no ensino. E a primeira explicação é a de que a linguagem é tão humana, tão essencialmente humana, tão colada à nossa condição, que ela acaba se tornando invisível para a maioria das pessoas. Tanto que o conhecimento sobre a língua na sociedade, o conhecimento hegemônico, ignora a própria linguagem e o seu funcionamento.
E, na prática, dizendo de uma forma bem objetiva, esse conhecimento, no mais das vezes, se reduz a uma mera etiqueta linguística. É bonito falar assim, é certo falar assim, é errado falar assim. Algo absolutamente periférico do ponto de vista do próprio funcionamento da língua. E isso é terrível porque faz com que a visão de língua que é plasmada na vida social de forma hegemônica é calcada em dogmas e mitos que não se sustentam de forma alguma, e as pessoas acreditam piamente nisso, né? De que, por exemplo, as línguas estão num processo contínuo e inexorável de deterioração. Vocês devem ouvir isso todos os dias, né? E aquelas queixas dos puristas de que vamos acabar nos comunicando por grunhidos, né? Que a língua está ameaçada, e se os nossos diligentes gramáticos não atuarem para combater a ignorância, vamos acabar no caos e na anarquia linguística, né? Porque o povo fala numa linguagem caótica e sem regras, o que é uma absoluta estupidez quando nós pensamos na língua. Mas, infelizmente, é a estupidez e a ignorância que dão o tom de todo o discurso sobre a língua, né? Um caso que eu sempre conto, me refiro eu comento, é essa aberração linguística que é o risco de morte, né? Todo mundo usava a expressão, quer dizer, vocês talvez nem conheçam mais, assim, não estejam familiarizados, mas nós mais velhos, todo mundo falava, o ministro não corre mais risco de vida. E a língua funcionava perfeitamente, né? Todo mundo se comunicava. Aí um gênio da raça, muito entre aspas, né? Chegou um dia e anunciou, parece aquela coisa, né? Todo mundo nas trevas, aí esse iluminado anunciou, olha, vocês estão todos errados. Porque ninguém falava essa atrocidade, risco de morte. Aí esse gênio criou isso aí, ele falou, vocês estão todos errados, porque é risco de morrer, então é risco de morte. Que mente fantástica, né? Fiquei impressionado. Não sei, esse indivíduo deve ter inventado a roda. Porque, na verdade, é um grande... E eu fiz uma crônica sobre isso, em que eu comparo esse gênio a um outro gênio que foi retratado pelo Monteiro Lobato, que era o reformador da natureza, né? Que ele dizia que, falava assim, dizem que a natureza é sábia. Lê do engano, do alto da sua empáfia, né? Olhem só, eu falo de melancia, mas tudo bem, não é melancia, Marcos, é melancia. Ele fala assim, mas tem a jabuticaba, ele fala assim, uma jabuticaba, que é um frutinho pequeno, dá numa árvore enorme, e a melancia, que é um fruto enorme, dá numa frágil trepadeira. A natureza está obviamente errada, ela não é nada de sábio, isso é um absurdo. Aí ele, muito satisfeito com a sua inteligência, assim, com a sua capacidade de entender e compreender o mundo, sentou para descansar e adormeceu debaixo de uma jabuticabeira. Aí lá para as tantas caiu uma jabuticaba e bateu no nariz dele, né? Aí tomou aquele susto, viu o que tinha acontecido e falou, realmente a natureza é sábia, né? Se fosse uma melancia. Só que aí eu digo o quê? Enquanto os reformadores
da natureza já caíram no ridículo, os reformadores da língua, tão idiotas quanto os primeiros, continuam agindo impunemente. E a estupidez não tem limite, né? Depois do risco de morte, tem agora a prática social desse dia é corrigir os aforismos, né? Aí, quem tem boca vai a Roma, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. É uma sucessão de imbecilidades que as pessoas colocam na internet, que é um meio de propagação da imbecilidade, como já disse o verbo corretamente. Mas isso se baseia numa ideologia e numa compreensão de língua que se mantém há muitos séculos e que permite um discurso extremamente autoritário sobre a língua. Uma vez eu li numa revista de divulgação científica, um normativista lá tinha uns drops sobre a língua, né? Ele dizia assim, num dessas frases: todo mundo escreve mega hífen cena, inclusive a Caixa Econômica, mas o certo é mega cena com 2 S. Ponto. Esse ponto é fundamental. Porque eu fiquei imaginando, esse sujeito conversa com Deus todo dia de manhã. Porque todo mundo escreve mega hífen cena, inclusive a Caixa Econômica que criou o jogo. Aí esse outro gênio da raça, que é irmão do cara do risco de morte, chega e escreve assim: o certo é mega cena com 2 S, ponto. Não tem uma vírgula assim, porque o prefixo e tal, não aceito. Ele não se dá nem o trabalho de justificar. Ele, como é o representante de Deus, né, perante a língua, ele diz assim: é mega cena com 2 S, ponto, acabou aí. Mas por que esse discurso funciona? Porque as pessoas acreditam nesses mitos. Acreditam, por exemplo, que há uma fronteira precisa, milimétrica, entre o que é certo e o que é errado. O que é outro mito, o que é outra ignorância. Porque o que é certo e o que é errado é uma convenção. E há vários aspectos, como, entre outros, né, então, São Marcos, o professor Paraco também demonstra, em que os próprios gramáticos não concordam entre si sobre, por exemplo, se o certo é falar ao telefone ou falar no telefone. Tanto há gramáticos que entendem uma coisa como outra, porque é um processo de convenção. Então, nós nos deparamos com esse terrível desafio de lutar contra esses mitos que estão tão arraigados na mente das pessoas, que ocorre uma inversão perversa, porque esse discurso normativo, prescritivo, purista e autoritário, ele é altamente ideológico, no sentido que ele é valorativo, ele não, né, tem uma fundamentação empírica, ele simplesmente atribui valores e julga, como já foi dito aqui, né, pelo Marcos, pelo João, num processo de transferência, julga negativamente a forma de falar de certas pessoas, de grupos sociais, não pelo valor intrínseco dessas formas linguísticas, mas por conta da avaliação negativa das pessoas que falam assim. Então, a linguagem popular é avaliada negativamente como coisa de gente ignorante e de
mentalmente inferior, porque é assim que essas pessoas veem as pessoas que falam dessa maneira, as pessoas das classes populares. E há primeiro um círculo vicioso perverso aí. Por quê? A própria ideia de que essa linguagem é inferior legitima o julgamento que essas pessoas são inferiores. O julgamento dessas pessoas como inferiores, que é a base do julgamento negativo da linguagem. E como essa linguagem é avaliada negativamente, legitima a ideia de que as pessoas são inferiores. Então você tem esse círculo vicioso aí. Outra inversão, a inversão perversa que eu me referia, era que quando o linguista, baseado no conhecimento científico, no desenvolvimento teórico e na pesquisa empírica, afirma que não há nenhum problema com nós vai, eles trabalham, inclusive dando argumentos consistentes, como, por exemplo, a língua inglesa, que é assim, também desprovida de concordância. O francês, que perdeu suas concordâncias, só mantém na escrita, né? E o inglês hoje é a língua da globalização, a língua de maior poder e prestígio no mundo. E o francês era a língua da alta cultura no século XIX, mesmo perdendo as suas concordâncias. Mas quem fala nós vai e eles trabalham é gente ignorante que fala uma linguagem desarticulada e sem regras. Quando o linguista demonstra que as línguas, como disse o Schwann, têm plenitude funcional e estrutural, são estruturadas para garantir a sua plenitude funcional e que não há nenhum problema com essas formas, esses linguistas são vistos como esquerdistas, delirantes, altamente ideológicos, enquanto que o purista, que é altamente ideológico, é visto como um sujeito racional, que está exatamente observando aquela linha concreta entre o certo e o errado. Então, reparem, nós temos uma situação extremamente adversa nesse debate social. O cidadão comum, quando ouve um linguista falando, ele, por mais que o linguista tenha argumentos, ele vai ficar pensando, esse sujeito está me enganando. Quando eu falo de argumento que nós vai, não há nenhum problema, ele fica, quando demonstro isso, aí o sujeito fala, esse sujeito está me enganando. Eu não sei de que maneira, onde, mas ele está me enganando. Claro que nós vai não presta, né? Não é essa o sentimento? Então a gente tem que primeiro reconhecer que a gente enfrenta uma situação altamente adversa e que se deteriorou ainda mais, e eu vou retomar aqui o tema, né, com a ruptura democrática que aconteceu com o golpe de 2016, quando uma articulação do judiciário, que é hoje uma das grandes pragas desse país, transformado em instrumento de perseguição política e de ação autoritária. Recentemente, um reitor de uma universidade pública, da Universidade de Santa Catarina, se suicidou porque foi barbaramente violentado pela Polícia Federal, por uma delegada que só poderia sair desse antro que é a Operação Lava Jato. Ele foi barbaramente violentado e se suicidou por conta do trauma sofrido. Ele foi preso, a cabeça raspada, sofreu revista dos orifícios e foi colocado num presídio, sem nenhuma acusação formal,
como tem acontecido nos últimos anos, nessa ditadura do judiciário que aflige esse país. E esse inquérito da Polícia Federal terminou esses dias sem nenhuma prova acontecer, Heitor. É isso que está acontecendo aqui. O Ministério Público, outro flagelo, cria um clima de terrorismo hoje dentro da universidade. Não se pode fazer um concurso público que nós temos aquela espada de Thanos do Ministério Público a ameaçar, dizendo que o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito num concurso público, gravação, isso, aquilo, e qualquer detalhe formal pode servir para anular um concurso com prejuízo da universidade, das verbas públicas. E o que é mais revoltante é que tudo que o Ministério Público diz que tem que ser feito nos concursos da universidade, eles não fazem nos concursos do Ministério Público. Ou seja, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, esse golpe que teve o protagonismo desse indivíduo, né, chamado Sérgio Moro, que é um grande facínora, né, que tem uma ação antinacional e antipopular de perseguição política ao PT e ao presidente Lula, que está sendo preso, está preso sem provas, num julgamento totalmente arbitrário, uma aberração jurídica. E essa articulação do judiciário com os grandes oligopólios da mídia levou à derrubada de uma presidenta honesta e levou uma quadrilha ao poder. Aí você pergunta, como é que a Lava Jato, que combate a corrupção no Brasil, se coloca uma quadrilha no poder? Se o Moro, num evento, quando ele não está rindo lá, conversando com a Aécio ou com o Dória, ele pediu ao Temer para ajudá-lo a combater a corrupção no Brasil. Ele pediu ao Temer, no evento lá da Isto É. O Temer até ignorou, assim. Eu pergunto, ou esse sujeito é retardado, ou ele é muito sacripanta, né? Porque pedir ao Temer pedir a raposa para tomar conta do galinheiro. E a língua, é muito interessante que a língua reflete isso. Não foi à toa que o Temer recorreu às mesóclises, né? E a língua é ótima porque... E esses caras, eles são burros, né? Impressionante. O cara cria esse slogan: o Brasil voltou, vírgula. 20 anos em 2. É claro que não existe essa vírgula. O Brasil voltou 20 anos em 2. Com um retrocesso. Né? 200. Faltou um 0. Sobrou uma vírgula e faltou um 0 nesse slogan. 200 anos em 2. Eles estão quase revogando a Lei Áurea. É o próximo avanço. Depois da reforma trabalhista, agora o próximo avanço vai ser a revogação da Lei Áurea. Isso é importante, porque essa articulação... nem cheguei a divergir do Marx, a ideia era divergir do Marx. Mas eu não gosto de divergir do Marx, eu não estou chegando lá. Bom, mas é importante ressaltar aqui, antes de eu fazer um comentário do presidenta, que o João citou, é muito engraçado, e tem a ver com essa questão de gênero, viu, Marcos? Para a gente pensar melhor essas coisas, essa fragmentação da política que caracteriza esses tempos pós-modernos. A gente não pode entrar nessa armadilha de criar uma contradição entre a micro e a macro política. A gente jogar a contradição ao contrário. Nós não podemos pensar, Marcos, numa plena... Não temos que postergar a luta das mulheres, dos negros, dos homossexuais. Agora, não podemos descolar essa luta da luta maior da transformação da sociedade. Porque se nós não transformarmos a sociedade, você não vai ter uma sociedade que vai respeitar os homossexuais, os negros, as mulheres.
há essa dialética, a gente não pode romper essa dialética, de achar que as coisas estão descoladas. Esse é um risco muito grande. Mas, e eu queria pegar isso a partir da questão da presidenta, muito interessante, porque foi uma opção da presidenta Dilma de afirmar uma postura feminista. E, claro que, assim como foi muito sintomático que o Temer recorresse a Mesóclise para mostrar o quão retrógrado ele é, né, o quanto a gente retornou na linguagem, ele ficou também muito a mesquinharia daquela criatura, né? Carmen Lúcia, que hoje não apequenou o STF, ela acanalhou o STF. Quando ela assumiu, perguntaram: a senhora quer ser chamada de presidenta ou presidente? A ela, com aquela boca horrorosa que ela tem, pelo amor de Deus, presidente. Quer dizer, uma atitude até mesquinha, né? Mas muito clara do que ela era, e muito interessante porque, como eu disse, a presidente Dilma assumiu esse título de presidenta para reforçar essa visão feminista, né? De uma postura feminista. E as jornalistas da Globo, todas essas quadrilhas aí midiáticas, nenhuma adotou, todas se referiam a presidente Dilma. Mesmo sendo feministas, porque isso era uma forma de dizer que era contra o PT, eles são contra o PT, eles fizeram uma campanha de difamação do governo do PT, dizendo que quando o dólar, a gasolina estava a R$2, R$3, era um absurdo, agora que está a 5, está melhorando. Quando o desemprego era de 2%, estava horrível, os 3%, agora que está a 12%, está melhorando. Né? Essa é a nossa mídia. Então, essas senhoras jornalistas, que se diziam feministas, só falavam presidente, porque eram antipetistas. E o que é mais engraçado, Marcos, é que aqueles deputados que eram da base aliada do governo, que apoiavam o governo, muitos dos quais, aqueles caras machistas do interior do país, altamente machistas, falam, a presidenta Dilma, porque eles eram, né, do PT também, da base. Isso é muito interessante para que a gente pensar a análise do discurso, porque, e pensar a política também através da língua, que no final das contas o que valeu não foi o gênero, foi a velha política. As pessoas optaram por presidente ou por presidenta não era por ser feminista ou por ser machista, era por ser a favor ou contra o PT. Então isso é muito interessante, muito sintomático para a gente pensar as coisas. E vou tentar essa articulação midiática e judiciária que acabou chegando, né, com o golpe parlamentar do impeachment, contou com o apoio de milhões de brasileiros, que foram às ruas, claro, fomentados pela Globo, né? Os manifestantes, né, como bem retratados pela brilhante desfile da Paraíso do Tuiuti, que vestiu a camisa da CBF para lutar contra a corrupção. A CBF é a entidade mais corrupta do Brasil, então vestiu a camisa da CBF. Mas a idiotice fazia parte do processo, né? Igual em relação à língua, né? O purismo gramatical, o conservadorismo linguístico também tem sua dose parta de imbecilidade, né? E, agora, é óbvio que essas pessoas não eram contra a corrupção.
que era o grande mote. Eles queriam acabar com a roubalheira do PT, petralha, não sei o quê. Mas agora eles estão calados aí, um escândalo. As panelas estão lá, amassadas, é bem verdade, lá no fundo, lá na cozinha, ninguém bate mais panela. O Temer compra o Congresso com bilhões 2 vezes para não ser processado com provas cabais da corrupção. Então, por que essas pessoas foram para as ruas? Porque, infelizmente, o Brasil é o país mais escravocrata do mundo moderno. Isso não é uma hipérbole. Isso é uma constatação histórica. Por mais de 300 anos, cerca de 5 milhões de africanos foram escravizados no Brasil, o que fazia com que essa população subjugada correspondesse a cerca de 2/3 da população do Brasil. Então, se a gente pensar em termos de duração, quantidade de pessoas e proporção na sociedade, o Brasil é o país mais escravocrata da história moderna. E na história das mentalidades, a gente sabe que isso se mantém um substrato mental escravista que levou essas pessoas da nossa classe média e da nossa classe média alta a vestir a camisa do CBF e ir para a rua para derrubar o governo do PT. Porque eles estavam contra, não a corrupção, eles estavam contra os negros da universidade com as cotas, eles estavam contra os 30 milhões de brasileiros que saíram da miséria com o Bolsa Família e os programas sociais. Eles estavam contra, sobretudo, o salário mínimo de $300. Isso quase ninguém fala, mas que a nossa classe média não suporta, porque quando o Lula assumiu o poder, o salário mínimo em 2002, o salário mínimo não chegava a $100. O salário mínimo não chegava a $100. E chegou a $300 no governo do Lula. A nossa perua de Copacabana, quando ela faz uma conta antes de ir para a Avenida Atlântica com verde e amarelo derrubar o governo do PT, ela fazia a seguinte conta: antes do Lula eu pagava R$300 para ter uma empregada doméstica, agora eu tenho que pagar 950. Então eu não posso mais ter uma empregada doméstica. Ou se eu posso ter uma empregada doméstica, eu podia ter 3. E eles querem ter 3. Eles querem uma babá, eles querem uma cozinheira, uma faxineira, um porteiro, segurança, que é um status no Brasil. Que a nossa classe média é assim. Eles querem viver na Suécia, mas querem viver na Suécia com os serviçais. Eles não entendem que uma sociedade como a sueca ou a alemã, só milionário pode ter empregado doméstico. Aqui no Brasil, o sujeito de classe média baixa lá tem um empregado em casa. E não abre mão disso. Foi por isso que eles odeiam o PT, por isso que eles odeiam o Lula e a Dilma. E foi engraçado que a língua reflete isso. Em 2011, houve uma histeria coletiva contra um livro do MEC que dizia exatamente que se podia falar os livros, nós pegamos os textos. Houve uma histeria coletiva. O Ministério Público, mais uma vez, essa praga, saiu para os jornais dizer que ia processar os autores desse livro distribuído pelo MEC para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, porque estavam cometendo um crime contra a nossa juventude, estavam propagando a ignorância. E houve vários debates, e muito sintomaticamente, raramente chamavam um linguista para falar sobre isso. Porque, e aí eu escrevi a partir daí, escrevi um texto, que foi citado depois quando esse processo de recolha do livro, né, foi arquivado, e eu escrevi meu livro A Polarização Sociolinguística do Brasil, para mostrar que a divisão linguística do Brasil refletia a divisão da sociedade.
E era importante caracterizar nós trabalha, os meninos com linguagem de gente inferior, porque a língua, essa questão de que a língua constrói a identidade, é quase que um truísmo. A nossa linguagem parte da nossa construção identitária. Então, quando você passa para a sociedade essa ideia de que quem fala assim é inferior, obviamente não pode ser nunca presidente da República, como Lula, que não falava, né, não fazia as concordâncias. Quando você diz que essas pessoas são inferiores, você cria um poderoso mecanismo ideológico de legitimação da superexploração do trabalho dessas pessoas. Se eles não sabem nem falar a língua, é natural que eles recebam um salário de fome. $300 é muito para quem nem sabe falar a língua. Então, de uma forma bem crua e até bem direta, até por conta do tempo limitado, é muito importante que essa ideologia sobre a língua se dissemine, e se nós, como sociolinguistas, provamos que essas marcas que são mais estigmatizadas na linguagem popular são um reflexo direto do fato do português ter sido aprendido precariamente por milhões de africanos escravizados e índios aculturados ao longo do período colonial e do Império, e como esses indivíduos eram violentamente dominados em termos culturais, psicológicos, físicos e linguísticos, a sua língua desapareceu. 4 milhões ou 5 milhões de africanos vieram para o Brasil, falando dezenas, quiçá centenas de línguas africanas. Nenhuma subsistiu no Brasil. Isso é uma prova em contexto da violência cultural e simbólica que a escravidão perpetrou nesses povos. E ela continua presente no racismo linguístico, quando as marcas desse contato, né, quando a língua foi... Obviamente o escravo africano falava português sem concordância alguma, e essa língua se nativizou sem concordância na fala dos afrodescendentes e índio-descendentes, que são a maioria das classes populares e que dão o tom da linguagem popular. Por isso que essas formas são tão estigmatizadas. Então, por isso que eu cunhei a expressão, e fico muito honrado do Marcos ter adotado, do racismo linguístico, e que mostra mais uma vez a posição especial que a língua ocupa na cultura e na sociedade, porque se nós conseguirmos tipificar o racismo como um crime inafiançável, o racismo em relação à pele, à etnia, em relação à língua, o racismo continua impune, que o racismo linguístico, o que os linguistas sempre defenderam, inclusive no livro Por uma Vida Melhor, é o ensino da norma culta. A única questão que se colocava é para ensinar o aluno a norma culta, você não tem que dizer que sua linguagem é coisa de gente ignorante, é uma linguagem inferior. Você tem a difícil tarefa de trabalhar a pluralidade, a diversidade. Esse é o grande ensinamento que a linguística tem que dar. Não existe formas piores nem melhores. A forma nós vai não é melhor do que a forma nós vamos, porque é mais econômica. Não podemos cair nessa tentação de sermos gramáticos às avessas. As duas funcionam bem no seu ambiente próprio. Agora, você não pode, para ensinar uma criança a falar ou escrever nós vamos, porque ela vai precisar disso, você não vai dizer que nós vai é coisa de gente ignorante. Por isso que nos parâmetros curriculares falava que isso seria um ato de uma violência cultural e simbólica contra a criança inominável. Que a professora diz, fala, nós vai não, meu filho. Na escola ela ouve assim,
Nós vai? Não, meu filho. Isso é coisa de gente ignorante. Aí essa criança chega em casa e vê o pai perguntar para a mãe: ô mulher, nós vai jantar o que hoje? Como é que ela vê o pai dela? Como é que ela vê a mãe dela? Quer dizer, é tão evidente isso, mas é claro que a nossa mídia, que vive de manipulação, colocou que quando você faz isso, você defende a ignorância, você defende o vale tudo linguístico, e era importante, né, propagar essa ideia. Por isso, Marcos, que eu acho que é uma proposta que acaba, a norma culta que se lasque, no fundo, o tempo é pequeno, eu falo demais, mas é você dar munição para o inimigo. Os puristas vão adorar, eles vão dizer: está vendo aí o que a gente falava? Os linguistas defendem o vale tudo linguístico. Eles diziam que não, mas eles defendem o vale tudo linguístico. Uma das estratégias, não é porque eu estou começando a discordar do Marcos, não é porque eu passei do tempo mesmo. Não interprete mal a colega, ela está só falando do tempo. Não é porque eu comecei a divergir do Marcos. Caramba. O Vale, quando ele fala assim, uma das estratégias do debate ideológico é você distorcer, deformar, simplificar a posição do seu adversário, que fica mais fácil para você desqualificar essa posição. Então, por isso que os puristas adoravam dizer que os linguistas defendiam o vale tudo linguístico, porque era fácil de combater essa posição, que não era a posição dos linguistas. Eu acho, rapidinho, eu acho que realmente a língua não precisa de concordância. Você poderia escrever, como você pode, escreve em inglês, por que não pode escrever em português? Pode escrever em português um artigo científico, um ensaio filosófico, sem usar concordância. Por que se ensina concordância? Porque isso faz parte de uma tradição cultural. Se deve escrever com concordância. A sociedade, Marcos, quer dos linguistas e dos experts em língua uma solução para o problema de uma sociedade letrada. Nós vivemos numa sociedade letrada, em que há contratos, em que há leis, que têm que ser basadas, se nós somos sociolinguistas, tem que ser basadas numa forma própria de língua, que mantém e reproduz uma tradição, até para que essa tradição não sofra uma solução de continuidade. Eu queria, depois, se houver debate, que você... se eu deixar, desculpa. Você defende também que se escreva como se fale? Para que botar o H? Isso é purismo, conservadorismo. Por que a gente não escreve mesmo com R? Né? Por que a gente se dobra a essa tradição opressora da ortografia? Ou na ortografia você é conservador e na gramática você é revolucionário? Então, a questão é complexa, Marcos. Essas soluções simplistas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas não vão resolver o problema e vão nos isolar ainda mais perante a sociedade. Vão fazer a festa dos puristas, que vão dizer, realmente, eles estavam, agora eles assumiram. E nós, pelo menos eu, como linguista, não defendo, porque eu acho que nós não podemos, eu aprendi isso com seu pai, certamente, fazer a distinção entre estratégia e tática. Nós não podemos chegar agora e propor para a sociedade o princípio de cada um
segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades. A gente tem que ter uma proposta concreta de intervir agora. Eu não posso propor o princípio da sociedade comunista agora. Eu seria um lunático que não serei levado a sério. Se você propõe esse comunismo linguístico, que eu não tenho nada contra ele, eu acho que quando a gente tiver uma sociedade mais livre, a gente vai chegar lá. Mas agora você vai ser tomado como um lunático e não vai ser levado a sério. Você tem que fazer uma proposta concreta para situações concretas. Lenin já dizia, temos que sonhar escrupulosamente. Eu sou leninista. Então, como o pai do Marcos, leninista crítico, diferente do pai do Marcos, que era stalinista. Então, a sociedade, como eu disse, quer saber qual é a forma certa, a forma adequada para redigir uma lei, um contrato, para que essa lei, esse contrato funcione. Por isso que eu defendo no meu livro que nós temos que entrar na discussão, no debate, da atualização da norma padrão, porque aí a gente vai discutir o próprio conceito de norma padrão, introduzir a flexibilidade. Tudo bem, o sujeito quiser usar mesóclise, pode usar. O Jô Soares não usava aquela gravatinha borboleta ridícula lá no programa dele, todo mundo achava bonita. Aquilo pode ser elegante, o cara pode achar elegante, eu acho ridículo, mas tudo bem. É uma questão de gosto. Ele pode escrever, analisaram-se essas questões do debate. Mas alguém pode escrever, analisou-se essas questões do debate. Analisaram-se essas questões do debate. Não é invenção de gramático. Isso existiu na língua, faz parte do patrimônio da língua. A gente não pode ser contra isso. Aí a gente começa a discutir que a norma padrão monolítica, ela reflete a realidade do mundo moderno. No atual contexto pós-moderno da nebulosa de linguagens, a gente tem que repensar a norma padrão dentro da pluralidade também. Então, se a gente vai ao encontro da questão que a sociedade quer responder, a gente pode dialogar com a sociedade. E o nosso maior desafio hoje é conseguir dialogar com a sociedade. E é isso que a gente procura fazer, cada um ao seu modo, cada um tentando acertar e debatendo fraternalmente e democraticamente, porque é assim que a esquerda faz. Obrigado. Como é uma mesa democrática, eu não podia deixar um falar mais que o outro, né? Bom, tentando fazer assim rapidinho para a gente poder dar tempo para um debate, né? Nossa mesa era sociolinguística em termos de ruptura democrática. Fomos brindados com a apresentação do João, que retomando Rosália de Castro, né? Ou Rosalina de Castro, a escritora galega, foi pontuando dentro do poema dela textos do dicionário crítico de sociolinguística do Marcos, que depois a gente vai ter a oportunidade de comprar, quem quiser, e aproveitar o autor aqui para poder fazer também autógrafo, né? Seria uma das coisas que estava no nosso cartaz de apresentação hoje. Marcos não conhecia essa história, algumas histórias da vida dele eu conhecia, nem todas essas que ele contou, e achei bem interessante. A gente que estuda, vocês alunos que estudam e leem Marcos, eu acho que muitas das coisas que ele falou explicam algumas de suas obras. Algumas até ele foi mostrando. Então, eu acho que foi muito interessante, Marcos. Eu agradeço em nome de nós todos aqui, o que você foi pontuando, porque eu acho que foi nos dando também uma noção, dentro da sua trajetória, de 10 obras que você escreveu, fica para eu ter bem mais claro. Então, a gente falou coisas interessantes dentro dessa democracia da sociolinguística. Eu anotei algumas expressões aqui que eu acho que podem ser usadas no debate. Etiqueta linguística, discurso autoritário sobre a língua, uma avaliação negativizada da linguagem das classes inferiores,
E, finalmente, o racismo linguístico, que eu acho que foi muito bem colocado, que é algo para ser bastante debatido. No final, ele começou a querer discutir com o Marco, né, discutir no bom sentido, né, para poder se opor à ideia que a norma culta que se lasque. Mas eu acho que nessa discussão a gente não conseguiu terminar, acho que ele também não conseguiu terminar. Então, agora eu gostaria de abrir o debate, de quem quer falar, para poder a gente poder escutar um pouquinho mais da nossa mesa, e quem sabe os dois, então, conseguem ainda debater um pouquinho. Então, eu vou pedir que quem estiver interessado que se inscreva. A gente não está com nenhum microfone hoje solto, então acho que você vai ter que vir até aqui, tá bom? Pode falar daí também, se quiser. Só se gritar. E se apresenta, por favor, para a gente saber quem você é, todo mundo poder saber, tá? Eu me chamo Débora, eu sou aluna da Direito de Habilitação do Clermont. E a minha segunda graduação, Direito na FJ, eu sou advogada, e eu não esperava encontrar aqui, eu vim fazer, acho que já não está mais aqui, por um dia dentro da sala de aula, porque vários alunos vieram de outras graduações, alguns falaram por causa de grana, crise, e eu acho que a minha, hoje eu vi que eu vim fazer uma nova graduação por causa desse debate aqui. Assim, por causa, eu não esperava que eu fosse encontrar isso em letras, o que nem sempre se encontra no direito. Eu encontrei por causa das minhas orientações e pesquisas, tá? Fui orientando da Luciana Boatê, que é o prefeito do Rio de Janeiro. Bom, a minha pergunta vai em direção ao debate que não deu para continuar, né? As políticas afirmativas de cotas, na verdade, quando foram instituídas, tanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, vieram com o intuito justamente de, assim, não dá para a gente esperar a gente reformar a educação para que essas pessoas tenham direito, ou para que a gente consiga também democratizar as universidades, os concursos, os empregos. Então, de que maneira também essa questão de tipo, que você falou, em relação, na verdade, vamos falar, né? Não dá para a gente também chegar e falar que a norma culta que se lasca. Eu acho que dá, desculpa, mas eu acho que dá, porque, na verdade, no final das contas, com pouco de conhecimento, tá? Que eu tenho de letras, a língua está sempre mudando, né? Então, uma hora, alguma coisa da norma culta vai se lascar mesmo, e talvez seja essa a função da norma culta, se lascar mesmo. Em relação a isso, se a gente está esperando, porque eles vão dizer que os linguistas estão realmente estão querendo mais que a norma culta se lasque. É a mesma, eu acho que diametralmente, né, em relação às cotas, é a mesma crítica que se tinha antes. Mas a gente não pode instituir as cotas, entendeu? Antes de fazer uma reforma, porque senão não vão reformar, entendeu? E eu vejo vários alunos na universidade que vieram por cotas. Eu estudei na UERJ, um semestre na UERJ antes, e vi alunos que não estariam ali e se capacitando de uma maneira que qualquer outro teria se capacitado, né? E uma outra coisa que eu queria colocar só é que o João falou, né, do princípio da igualdade na linguística, e isso, eu não sei se eu fico muito feliz com ver Boaventura de Souza aqui. E tem um livro do Costa Douzinas que se chama O Fim dos Direitos Humanos, acho que tem um pouco a ver, né? Na verdade, não é o fim, é o fim que se quer chegar, e parte justamente de uma análise da crise dos direitos humanos, atualmente, né, na verdade, desde 90 para cá, para se estabelecer um objetivo. Eu acho que é isso que talvez a linguística, né, a sócio-linguística deveria... Só esclarecendo, a Débora é aluna de Direito e ela veio fazer alemão. Não, já sou formada em Direito. Já é? Você veio fazer alemão como eletivo? Não. Já viu agora mesmo? Ai, que bom. Ganhamos uma aluna em letras. Ok, vou dar para eles responder.
Primeiro quero dizer que eu fico muito feliz com o seu depoimento, porque a gente fica muito gratificado de trazer essa discussão. Muitas vezes não é fácil, né? Você ter a coragem, né, de colocar as questões assim e dizer que há pessoas que têm essa sensibilidade para perceber o que a gente está querendo dizer. Acho muito bacana. Eu não sei se é pertinente a sua comparação com as cotas, eu acho que não, nessa questão da língua. Essa questão da língua, eu peço desculpas ao público, e a questão da norma padrão, a normatização linguística, eu posso humildemente apenas fazer referência ao meu livro Língua e Sociedade Partido, no qual eu discuto mais propriamente alguns desses aspectos. Aqui eu tive uma limitação severa de tempo e também não pude deixar de falar certas coisas que eu acho que são importantes de serem faladas em público. Eu sacrifiquei um pouco a discussão propriamente para uma questão política. Mas é claro que existe uma tensão quando você estabelece uma norma padrão. Você vai criar uma tensão, porque a ideia é fixar um modelo de língua para ser usado em certos registros, tipo escrita formal, pronunciamentos formais. E isso funciona também, há uma tensão no sentido de que as pessoas, a língua continua mudando e vai haver um descolamento do que a gente chama de norma culta e norma padrão. Ou seja, o fato como as pessoas de fato escrevem, por exemplo, nos jornais você não encontra mais mesóclises, que está na norma padrão. Agora, quando você diz, e o Marcos, só para talvez não tenha ficado claro, ele acha que é norma culta que se lasque mesmo e você perde essa referência, no certo sentido. As pessoas podem, pelo que eu entendo, escrever. Nesse artigo nós vai tratar de variação linguística. Não é isso? Não? Então não estou entendendo bem isso. Mas se você não tem um modelo, a ideia, a sociedade demanda isso. E a ideia de você ter tanto modelos gramaticais, como também a ortografia, que eu acho fundamental, porque recentemente houve um sujeito aí, oportunista, um charlatão, que defendia uma simplificação da ortografia, das pessoas escreverem como falam. Então, casa, escreve com Z. Entendeu? Então, ainda bem que você acha que é bobagem. Isso é uma grande bobagem. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo combatendo essa proposta, vários outros linguistas e gramáticos, como o Faraco, o Ivanildo Bechara, também combateram isso. Apesar do nosso congresso é tão cabotino, né, fariseu, que eles estavam até adotando isso lá na Comissão de Educação do Senado, dando espaço para esse cidadão, esse charlatão que propunha isso. Mas a proposta não foi à frente, porque a tradição ortográfica é importante como um patrimônio cultural, e aquilo que eu falei, para você não ter uma solução de continuidade. Porque se você começar a alfabetizar as pessoas com essa nova ortografia, essas pessoas não vão conseguir ler mais o que foi escrito antes. E quem já está alfabetizado de um lado tem que ser realfabetizado para poder escrever dessa forma. A gente já fica com esse acordo ortográfico, a gente já fica meio atrás, porque mexeu em 1% das palavras. Imagina você mexer em 100% das palavras. Você tem que ser realfabetizado. Então, é um absurdo. Então, eu acho que aquilo que eu falei, a gente tem que manter o padrão, porque nós vivemos numa sociedade de classe e uma sociedade letrada. Nós não podemos pegar a nossa visão de mundo ideal e querer jogar, porque ninguém vai. A política ensina isso, você não vai ter nenhuma ressonância, né?
na sua proposta, porque por isso que eu falo, discutir o padrão é você ir ao encontro da sociedade para você conseguir mudar a visão de língua da sociedade, que é extremamente atrasada. Então, se não vai ser com uma proposta vanguardista, esquerdista, que você vai conseguir reverter uma situação altamente adversa. Mas era bom que o Marcos esclarecesse um pouco a posição dele, porque eu não sei, talvez nem eu esteja entendendo bem o que ele está procurando. Eu, sinceramente, preferia que a plateia falasse, né? Como falou a Débora, né? Porque a Débora, de fato, não levantou nenhuma pergunta pontual, ela fez um comentário geral do que a gente comentou, do que a gente falou, né? Mas a coisa é mais complicada, claro, sempre, né? Não estou dizendo que agora a gente tem que escrever, nada disso, não. Estou falando de uma questão muito mais ampla em termos políticos mesmo, né? E a pergunta é essa: por que a forma de falar das classes médias urbanas letradas tem que valer para todo mundo? Nós não somos uma sociedade letrada, né? 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais, né? Então aí tem uma série de questões, né? E uma coisa que eu sempre evito dizer, e sempre chamo a atenção dos colegas quando dizem, a sociedade espera, mas a sociedade não existe, né? Nós temos uma sociedade brasileira extremamente fragmentada, né? Com hierarquias sociais profundas. Então, a sociedade rejeita tal forma de usar. Né? A sociedade também rejeita, né? A mulher negra não deve estar, o homossexual não deve estar. Então, a coisa é muito complicada, né? Mas, enfim, vamos ouvir aquilo que a plateia tem a dizer, né? Que eu fico sempre curioso. Boa noite. Esse debate me surpreende muito. Fala seu nome, por favor. Perdão, gente. Boa noite, gente. Meu nome é Maiá, eu sou aluna de letras. E eu vim para o Rio para cursar UF. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no movimento para fazer militância aqui no Rio também. Eu era militante em Brasília e vim aqui e procurei a militância. E uma das coisas que eles falaram era: nossa, mas letras é muito fraco na militância, letras não gosta de discutir sociedade, letras fica muito na academia. E aí, a gente está tocando, eu sou do Levante Popular da Juventude, e a gente está tocando o Congresso do Povo aqui em Niterói, São Gonçalo, Rio, e eu fiquei de fazer o panfleto para convocar as pessoas. E a ideia do panfleto era: seja acessível, que convoque as pessoas para ir, mas que as pessoas consigam entender o que é o Congresso do Povo, né? E aí eu falo: o que é acessível? Como que a gente consegue, quando você fala assim, o nosso maior desafio hoje é conseguir dialogar com a sociedade? Como que a gente consegue discutir profundamente o que a gente estuda na academia de uma forma que a gente consiga dialogar com a sociedade? Como eu consigo discutir profundamente o que está acontecendo hoje no Brasil acessivamente? Quando você fala que a sociedade brasileira é extremamente fragmentada, como que eu consigo fazer o meu discurso, o meu pensamento chegar e despertar nessa pessoa o interesse, sabe? Uma fala simples, uma fala que dialogue, que elas consigam entender e que ao mesmo tempo transmita toda essa profundidade e complexidade que a gente está vivendo hoje. Eu acho que esse é um desafio muito legal e eu realmente não sei nem por onde começar. O panfleto não está pronto e eu tenho até quarta-feira para entregar e não sei direito como fazer isso. Lendo os textos do Marcos, você vê uma forma de escrever sobre coisas complexas de uma forma acessível. Como a gente vai discutir isso, eu acho que, em primeiro lugar, a gente também tem que ter clareza quando a gente discute entre nós mesmos, né? E, então, Marcos, ninguém está dizendo aqui que a norma da elite letrada tem que valer para todo mundo. Eu não defini em momento nenhum que em casa, numa família operária, a mãe tem que falar assim: comeram-se todos os bolos. Ninguém defende isso, óbvio. A língua é pluralidade, a língua é diversidade. A gente tem que definir como é que, num relatório científico,
a sociedade não é letrada, mas quando você discute norma padrão, você está se voltando precipuamente para os registros escritos formais. Se isso é minoritário, mas esse universo letrado requer um modelo. Esse universo letrado tem uma tradição que é importante que seja mantida como patrimônio cultural daquela sociedade. Então é aí que entra uma norma padrão. A norma padrão não entra para dizer para a mãe, dizer em casa, para os filhos, comeram-se todos os bolos. Ninguém está falando isso aqui. Então ninguém está falando que a norma da elite letrada tem que valer para a sociedade toda. A norma da elite letrada tem que valer para a elite letrada quando ela está atuando enquanto elite letrada, escrevendo documentos e textos do conhecimento e do saber formal. É isso que nós estamos. Se isso ganha uma importância, isso tem um aspecto ideológico na sociedade. E se a gente desconstrói a ideia de uma norma padrão monolítica, você começa a fazer com que a sociedade possa repensar a própria ideia de livro. Perguntas? Eu quero falar assim. Ele quer falar rapidinho, depois você né? fala, tá? Então, Maiara. Maiara. Legal. Né? Veja só, a gente é que tem que saber como essas pessoas falam para poder falar com elas, não o contrário. Né? Vamos ver como se dá uma boa assembleia de pessoas sem terra, né? Que discutem, são altamente politizadas e não falam de jeito nenhum, né? Como os letrados de classe média urbana, branca, etc. Né? Então, eu estou forçando a barra mesmo, né? Porque nós estamos num momento em que estão forçando a barra contra nós, então a gente tem que começar também a forçar o contrário, né, do outro lado. Então a questão é essa, né? Conhecer as linguagens que estão aí, que estão se movimentando, que estão surgindo, né? As linguagens diferentes com que os diferentes movimentos estão lutando e conquistando seus espaços, né? E deixar muito claro essa coisa, né? Que a sociedade é múltipla, diversificada, que existem muitas reivindicações diferentes, né? E que cada uma delas tem a sua linguagem. Né? É claro que, em seguida, aprender a ortografia oficial, etc., isso aí para mim é uma outra questão. Né? Para mim, nesse momento de cultura democrática, o que está em jogo é isso, né? É saber quem está falando o que, onde, para quem. Né? Quem é que está aí lutando para emergir desse pântano horroroso que é o Brasil. Né? Então, é isso que eu fico pensando. Em vez de tentar escrever alguma coisa para ser acessível para os outros, vamos ver esses outros, como é que eles falam, o que é que eles pensam, para a gente aprender com eles. Né? Uma pequena inversão aí. Né? Nós, professores, podemos aprender com as camadas populares que estão aí brigando para serem ouvidas, inclusive. Tá? Então é mais ou menos por aí a nossa briga. Bom, você é o terceiro em discordar de ambos, só que... Não, eu acho, falava antes de como intervir politicamente, né, a partir da linguística. Eu acho que realmente há uma espécie de ponto cego, né, na relação entre o trabalho do linguista, do linguista, de maneira geral, né, e os interesses da sociedade, no sentido de que o linguista trabalha a língua de um ponto de vista, né, que é o ponto de vista da forma, da estrutura, né, da descrição, do funcionamento do sistema, né, que desconsidera o social. A sociolinguística lamboviana, o relacionismo tenta correlacionar, né, fazer relações entre estrutura e social. Mas o ponto de vista do linguista, claro que não é entendido pela sociedade, porque a sociedade não vê a língua como uma estrutura, né? Vê a língua como um elemento identitário, como enfim, alguma coisa que identifica pessoas, grupos, né? Não vê a linguagem que efetivamente, como dizia Dante,
é tão evidente, né, que a gente não nem repara nela, claro. Só o linguista maluco vai e repara nela como estrutura, né, faz aquelas descrições, mas isso as pessoas não estão nem aí, não, isso não tem nenhum valor social, né? Por isso eu dizia, acho que eu não disse muito, mas coloquei no slide, que a intervenção social da linguística exige da nossa parte, né, dos sociolinguistas, um deslocamento de posição. A gente tem que sair um pouco da nossa posição também. Temos que deslocar o nosso olhar sobre a língua, né, enquanto estrutura, e começar a ver ela também como isso, como indicador social, como instrumento de luta, né, como instrumento de exclusão, né. Quando a gente se vê... E aí, claro, podemos empregar o nosso conhecimento, enfim, desenvolvido pela linguística, né, na descrição dos usos linguísticos, para isso. Eu acho que sim, né? Por exemplo, para desmontar preconceitos, né? Ninguém poderá dizer isso, que não utilizar concordância, ou utilizar uma concordância variável, variar no uso da concordista, tem que ouvir as demandas sociais, né? Eu acho que um exemplo muito claro é, por exemplo, a questão da linguagem não sexista, né? Onde os linguistas têm uma posição normalmente muito enfim, contrária, normalmente, né? A linguagem não sexista, porque por ser desnecessário e tal, com explicações que são coerentes, né? Sobre o funcionamento, a estrutura da língua, né? O fato de que o masculino extensivo, efetivamente, ele não exclui, porque não inclui o feminino, né? Porque o masculino extensivo significa a não consideração da distinção entre masculino e feminino. Enfim, o caso é que, por muito que a gente tenha uma explicação certinha em termos estruturais, né? O fato é que, efetivamente, através da língua, a gente exclui mulheres, né? Quando num auditório grande tem homens e mulheres, pode ter um homem só e 100 mulheres, né? Que a gente utiliza o masculino, né? Os alunos aqui presentes, né? E só tem um, né? Entre 80 mulheres, né? Enfim, por muito que a gente tenha uma explicação estrutural para isso, o caso é que esse uso tem um efeito social, né? A gente tem que começar a pensar a língua nesse sentido, né? Ver os efeitos sociais que tem os usos, né? E em relação ao padrão, eu acho que mais que discutir, efetivamente, a escrita exige um padrão, né? E a ortografia é o exemplo mais evidente disso, né? Se cada um escreve como quer, simplesmente não se entenderiam os textos, né? E a gente não poderia ler, se não dominássemos o sistema ortográfico, a gente não poderia ler textos antigos, né? Se perderia. Cada leitor seria um editor de texto, não? Seria como um editor, como quem lê um texto medieval e tem que ir interpretando o que significa cada grafema, né? Então, a existência de normas escritas tem a ver com normas, né? Enfim, a ortografia é um exemplo, mas qualquer norma tem a ver com a ampliação do mercado linguístico, né? E isso está muito associado à escrita e à imprensa e aos efeitos, enfim, dessa ampliação do mercado, né? Na interação face a face, a gente resolve as diferenças na negociação, né? Pode negociar os sentidos, etc. No texto escrito, não, né? Então, a norma padrão basicamente surge associada à escrita por isso, né? E é necessário. O que acho que devemos democratizar é o debate sobre o padrão, né? O debate sobre o padrão, historicamente, é um debate de elites, né? E muitas vezes nem debate, uma cultura autoritária é uma imposição da elite. Eu acho que devemos politizar a questão do padrão, a questão linguística, democratizar o debate sobre o padrão em âmbitos onde isso seja possível, né? Por exemplo, acho que a escola é um lugar onde se pode debater padrão com os alunos, universidades, enfim, é necessário criar instâncias de debate, né, para tirar essa questão dos iluminados, ou dos pais da pátria, né, dos académicos da ABL, que discutem essas coisas, né, mas, enfim, tirar essas coisas acabar com essa posição autoritária, né, em relação ao padrão. E flexibilizar, claro, racionalizar isso e flexibilizar os usos, né, do padrão. Obviamente, não todas as instâncias de uso precisam do padrão, né? E isso acompanhado de uma cultura, a divulgação, né, de uma cultura democrática.
né, de respeito às pessoas, enfim. Eu acho que o meu debate, né, do que vem primeiro, né, se língua, sobretudo na relação entre língua e sociedade, não leva muito longe, né? Na realidade, devemos pensar que tudo vem junto, né? Uma sociedade efetivamente desigual vai ter abismos sociais e vai ter abismos linguísticos, né? E são inseparáveis um do outro, né? A construção de uma sociedade mais igualitária significa também a construção de espaços democráticos de participação das pessoas, né? E acho que o revolucionário, neste caso, é levar isso ao próprio âmbito da linguagem. Que as pessoas falem de língua, né? Que as pessoas falem sobre seus usos, seus outros, e que opinem, né? E isso exige que os linguistas saiam também do seu pedestal, né? De expertos, de peritos em linguagem, de dizer às pessoas, o que você pensa sempre é um mito, né? É um conhecimento que não tem uma base. Certamente tem muitos mitos, né? E a gente tem elementos para corrigir essas ideias fantasiosas, né, sobre a linguagem. Mas é necessário ouvir, né? Eu acho que é necessário criar essas instâncias de negociação. Eu não sei se eu entendi bem o que você falou muitas coisas de uma vez, né? Mas será que você consegue fazer assim um resuminho? Porque eu não consegui entender o que você está realmente perguntando para nós aqui. Resumidamente, como trabalhar com os alunos, praticamente, sendo que a questão da linguística, sendo que eles não estão interessados em trabalhar com os professores. Você teria essa troca? Desculpa, eles não estão interessados em trabalhar com os professores no quê? Por exemplo, eu vejo na escola, eu ensino na escola, foram os alunos não quererem prestar atenção na aula, não quererem responder as questões, não quererem participar. Porque estão intimidados com o saber do professor, da língua, né? Não? Isso não. É aluno de escola desinteressado, é isso? É falta de interesse, falta de motivação. É aluno de escola. Bom, isso aí, para mim, é uma questão que vai, que é
mais ampla, que é a questão da educação. Sim, Né? educação. É aquela coisa, houve aí uma série de revoluções em termos de aquisição de conhecimento, de produção de conhecimento, né? E a educação continua a mesma coisa. A pessoa, todo mundo sentadinho aqui, o professor, o quadro de giz, né? Então, o desinteresse veio daí, né? Que nós continuamos com metodologias do século XIX, né? Quando muito da primeira metade do século XX, querendo ensinar as mesmas coisas do mesmo jeito, né? Quando há outras coisas, outras formas de aprendizado, né? de aquisição de conhecimento muito mais rápidas e muito mais interessantes, muito mais produtivas do que essa forma tradicional da educação. Né? Então, eu considero que a educação, como continua sendo feita, né? A gente pega as tabuinhas dos sumérios de 3.500 anos atrás, é a mesma coisa. Né? Então, assim, o professor falando, o aluno anotando, aprendendo, decorando, né? Só que em pouco tempo nós tivemos aí uma explosão, uma implosão desse modo de aprender e de ensinar. E o sistema educacional, a tradição pedagógica e didática ainda não descobriu um modo de se valer das novas tecnologias, dos novos letramentos, né, das possibilidades de aprendizado, de outras coisas, inclusive. Né? A gente continua com uma série de conteúdos, né, que já não tem muita importância. Né? E isso entra também na questão da linguagem, claro, né? Uma série de coisas que estão por aí. Né? A não valorização de determinadas formas de uso da língua, de determinadas formas culturais, né? De culturas não necessariamente as culturas canonizadas. Né? Então, a questão aí da educação, né? Em geral, né? Que continua sendo feita de um modo que, principalmente num país como o Brasil, que tem um dos piores sistemas educacionais do universo, conhecido e desconhecido, né? É uma tragédia educacional que a gente tem aqui. Então, o não reconhecimento dessas novas formas de aquisição e de produção de conhecimento. Para mim, vai por aí. Mais alguma pergunta? Meu nome é Matheus, sou aluno de letras, português e inglês, inclusive aluno durante o semestre. E eu tenho uma pergunta para o Dante e para o Marcos. Vocês propõem uma espécie de centralismo democrático do ponto de vista linguístico? Um modelo central, um modelo geral, mas que seria discutido democraticamente pelos membros da sociedade? Bom, nesse momento nós estamos propondo coisas diferentes. Eu não consegui ainda entender bem o que o Marcos está propondo, mas eu queria só retomar um ponto aqui, na fala do Chuan. No final do meu livro Língua e Sociedade Partidas, eu defendo uma discussão ampla do padrão, que envolvesse não apenas linguistas ou linguistas de gramática, mas todos os trabalhadores da linguagem escrita formal. Claro, se você discutir padrão, mais uma vez, é importante deixar claro que o padrão tem a ver com a linguagem formal, do saber formal e, sobretudo, escrito. Então, um congresso que reunisse jornalistas, advogados, eu não tenho nada contra os advogados. Eu acho aberto aos trabalhadores intelectuais, porque você vai estar discutindo uma linguagem enquanto instrumento de trabalho. E o que acontece, que a gente tem que ter uma ideia em relação, não sei se eu vou conseguir até pegar a última questão, existe um problema complexo hoje em relação à educação e nem sempre as propostas, digamos, mais democratistas talvez seja mais interessante. Eu acho complicado, o rapaz até que perguntou lá no fundo, eu enquanto professor, eu não sei se eu tenho alguma coisa para ensinar a um aluno que não quer aprender. Eu acho que, em primeiro lugar, para que a pessoa aprenda, ela tem que querer aprender. Né? Seria extremamente autoritário eu querer ensinar alguma coisa a alguém que não quer aprender. Então, a gente tem que perguntar por que o aluno quer aprender. Né? Porque, não sei se o problema da escola, muitas vezes, o problema é que o aluno não está nem comendo, por que ele vai querer aprender? Se o aluno não tem
outras motivações para o trabalho. A gente tem que entender que respeitar o universo cultural do aluno não pode negar a função básica da escola, que é fazer uma transplantação do universo cultural do aluno, que é o do senso comum, para o universo do saber formal. Porque se é para o aluno ficar no universo cultural dele, ele não precisa da escola, de fato. É melhor ficar jogando bola, até pode ser pragmaticamente mais interessante, mais rentável do que ir para a escola. Jogar bola pode ser mais interessante do que ir para a escola, em vários sentidos. Então, mas se você vai para a escola, você está querendo ampliar o seu repertório cultural, linguístico, transitar, e inclusive no plano linguístico. A linguagem do saber formal é uma linguagem extremamente artificial, antinatural. Você tem que falar durante meia hora, 40 minutos, às vezes até mais, às vezes menos, porque pode passar do tempo da sua disposição. Mas, no senso comum, quem fala sozinho é o quê? Quem é quem fala sozinho? Louco, né? Que é antinatural. A nossa linguagem do saber formal, acadêmica, é uma linguagem artificial antinatural. Escrever um texto de 30 páginas, falar sozinho 30, 40 minutos. Então existe essa transição também que a escola deve fazer para a linguagem formal, que implica uma ampliação do léxico, implica uma estruturação que confira ao texto uma maior autonomia, porque a nossa linguagem natural é dialógica, essencialmente dialógica. Um fala, o outro responde. Você tem uma série de outros elementos intervindo. Quando você escreve um texto escrito, você perde tudo isso. Então é uma outra dinâmica. Então, a questão da normatização vem aí, vem no bojo desse processo, e da qual você não pode prescindir numa sociedade letrada. Inclusive a normatização, muitas vezes, tem um caráter progressista e até revolucionário e, sobretudo, democrático. Uma das primeiras coisas que o movimento galeguista fez foi instituir uma normatização para o galego. Essa é uma questão central, para que o galego pudesse ocupar outras posições. Sem isso, ele não podia. Então, ele não pode abolir essa normatização. Quando se trata exatamente de um uso, um registro formal da língua. Então, a gente não pode confundir as coisas. Ser democrático, ser popular, não pode negar a realidade e a estrutura complexa que é a própria estrutura da língua, né? Então, o que a gente tem, o nosso trabalho hoje democrático e revolucionário em relação à língua, é exatamente, em primeiro lugar, colocar, como o João disse, a questão da língua em debate. Mas você não pode esperar que a montanha vá ao Maomé, que a sociedade venha falar assim, olha, ensina a gente a variação linguística. A variação linguística a gente já sabe de quais são, porque eles falam o tempo todo da variação. Então, como o Haddad disse, né, não precisa ensinar ao aluno nós pegamos os beijos, porque ninguém é idiota o suficiente, a não ser os caras lá da mídia, né, para pensar que o professor vai ensinar o aluno a falar como ele fala já. Você não precisa ensinar o aluno a falar como ele fala. Você tem que ensinar ele a linguagem formal, a linguagem artificial e antinatural do saber formal, que aqui não tem. E aí você precisa de um modelo. As coisas não funcionam. Então eu acho que esse é o ponto crucial aqui para a gente entender. E quando a gente vai ao encontro dessa questão, que é o que a sociedade demanda dos experts, discutir o padrão, você pode discutir a partir daí a própria questão da concepção de língua e introduzir a questão da pluralidade e do respeito à pluralidade. Se a pluralidade pode ser aceita no próprio padrão, muito mais na sociedade. Porque se você pensa o padrão monoliticamente, você vai pensar a linguagem monoliticamente. Ou pensar o que está fora do padrão, fora da língua, né? Isso é
é um mecanismo ideológico muito interessante, porque a ideologia também funciona no sentido de tornar universal o que é particular. Quando, não é isso? Então, quando você pega uma variedade de língua, que é o padrão, e isso passa a ser a própria língua... Direitos também, né? Os direitos humanos vai entrar em crise. Não. Universalidade, mas tudo particular. Um exemplo que eu costumo dar nas minhas exposições sobre o tema, sobre o que é ideologia nesse sentido, que é muito interessante, a classe dominante ela domina porque o que é particular ela torna universal. Um exemplo clássico para mim é o fato de que o direito à propriedade é parte dos direitos fundamentais da pessoa humana, é um direito universal do homem. Só que se a gente olhar para a humanidade com algum rigor, a gente vai ver que os proprietários são uma escassa minoria. A grande maioria da humanidade é despossuídos. Então, quando você torna a propriedade privada um direito universal, você está favorecendo uma minoria em detrimento da maioria. E aqui no Brasil é ainda maior porque que pese o pessoal reclamar, a taxação do imposto, né, de transmissão aqui a 4%, enquanto na Inglaterra beira os 50%, acho que o Japão, China 40%, então assim... Por tolerância. Então, mas quando a gente discute isso, cadê a linguística? Nós estamos discutindo aqui a análise do discurso. A ideologia é um tema muito interessante para ser tratado na análise do discurso, ou seja, é essa operação discursiva, por exemplo, que transforma o particular no universal, que é um mecanismo essencial do discurso ideológico. Diga. Pode. Se vai ficar eu e você aqui discutindo. Eu entendi a questão de que ter uma norma padrão é importante, inclusive, em que pese eu tenho que concordar um pouco com o Marcos, o professor Marcos, que eu não acredito que toda sociedade seja letrada, até porque se a gente partir do pressuposto que ela é fragmentada. A questão é a seguinte, mas é importante, eu como advogada, eu preciso ter uma norma padrão, né, para me fazer entender, para entender, né, ser entendido e entender, mas ao mesmo tempo, aí eu vim trazer duas coisas. Não sei qual de vocês expôs aquela receita que não tem pneumonia. Ao mesmo tempo, um médico letrado tem uma letra que é impossível de decifrar, só farmacêutico. E o próprio juiz e muitos advogados que precisam dessa norma padrão, de tudo nessa norma padrão, ou assim, você vê uma falha naquela formação de um juiz que não tem prova de português, não tem prova de norma culta, tem muita gente que resolve fazer concurso para magistratura justamente para fugir. Tem gente que fala, eu fui fazer para magistratura direto porque não tinha uma prova de português. Eu já ouvi isso do professor. Então, assim, você tem a norma padrão, eu acho que ela é importante, mas agora eu entendo também por um lado, né? Então, deixa eu pegar a questão da ortografia, eu acho que é fundamental. Mas, por outro lado, quando você traz aquela questão do MEC e de como a nossa sociedade está tão doentia com essas questões de ideologia, e não só a nossa, né? Você está vendo um aumento do fascismo mundialmente. Você vê Theresa May lá na Inglaterra, Trump nos Estados Unidos e Temer aqui. Acho que é um mal ter. E aí você tem a questão de abrir um processo como um livro que tenta trazer essa visão que nós devemos ter da norma, talvez acho que o advogado tenha um pouco bom advogado, da norma como estrutura. Porque a partir do momento que eu penso na norma como estrutura, que eu posso estruturá-la para formar minha argumentação jurídica, para convencer alguém, né? Mas agora, a verdade é que tem falhas. E aí a questão de você, eu acho que se a norma pública, mas foi isso que eu entendi, eu não sei, porque eu ainda não entendi muito bem, de você, num momento de tanta doença, você se opor de, sei lá, diametralmente oposto, entendeu?
Você quer falar com o Vasco? Bom, primeiro eu convido todo mundo a procurar o texto. Basta digitar normativa Xilas que você vai cair direitinho lá. Tá? Enfim, é um manifesto para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é uma situação muito trágica, muito difícil, né, que nós estamos passando. E, como eu falei, né, eu fiquei muito surpreso porque eu recebi muitas reações positivas de diversos movimentos sociais, de cientistas políticos, de sociólogos, né, que disseram: é isso mesmo, é por aí, né, porque a coisa, vamos lá, né, é muito difícil. Né? O que eu quero dizer, vamos lá, a normativa Xilas é justamente essa ideia de que é preciso ter um padrão ou uma coisa normatizada a partir de cima, entendeu? Para que quem está embaixo chegue para lá. Não é? Enquanto que a gente vê, o que eu estou sempre falando é isso, os movimentos sociais estão fazendo as coisas por baixo, né? E se fazendo ouvir e tentando conquistar os seus lugares, sem usar necessariamente esses padrões, a norma pura, etc. E eu não vejo nenhum problema em escrever e dizer nós vai. Né? Por que isso é um problema? Né? Por que o padrão não vai incluir nós vai? Essa que é a questão. Né? Porque assim, a gente acabou sim, então, no texto eu explico isso, que nós temos proposto, por exemplo, que certas formas que já estão consagradas na fala da classe média urbana passem a ser aceitas também no padrão. Né? Mas é isso, né? Há erros mais errados do que outros. Então, nós não pode participar do padrão. Né? Mas aluga-se casas pode, porque todo mundo as pessoas da classe média já... Para mim fazer, poderia? Para mim, sim. Né? Porque 85% da população brasileira fala assim, inclusive professores de português. Né? Então, essa discussão, né? Vamos reformar um padrão, ok, mas reformar como? A partir de que usos? Né? E tradicionalmente, nós, eu inclusive, né, em muitos meus vídeos, sim, vamos incorporar o padrão aquilo que já pertence à norma culta, ou seja, a língua falada. Então, esse que é o nó da questão. O certo, como dizia o Caetano naquela música, o certo é louco levar eletrochoque. O certo é a mulher ficar subordinada, o certo é ele ser assassinado a cada 23 minutos. Né? Então é isso aí que eu estou tentando entender. Eu não estou dando resposta também nesse meu texto, não. Estou levantando um problema.